Bem-vindos a mais um episódio aqui no Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos continuar com a série Os Casamentos na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Jacó. Fica connosco então aqui no Está Escrito Canadá. É tão bom estar aqui com vocês. Nós vamos continuar, como eu já disse, a história de Jacó e Raquel. É uma história bem interessante, bem estranha, para dizer a verdade, mas vocês vão amar. Para ajudar, nós temos aqui a Viviane para nos ajudar. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado. E antes de começar, vamos orar. Eu sei que tu tens uma amiga, tu querias orar por ela. Podes mencionar e orar por nós. Sim, a minha amiga que se chama Leandra, ela mora em Goiânia também, tem um câncer e já está há 5 anos lutando contra essa doença, então gostaria de orar por ela hoje. Claro. Pai querido, te agradecemos mais uma vez por todas as bênçãos e te pedimos especialmente agora em nome de Jesus pela Leandra e pelo Júnior também, o seu esposo. O Senhor sabe todas as batalhas que eles vêm enfrentando ao longo desses 5 anos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com ela, que o Teu Santo Espírito esteja acalentando o coração deles e que o Senhor traga cura para a vida dela também. Guarde-os de todo mal, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, no outro episódio nós falamos sobre Abraão, né? E aprendemos bastante com a história dele, nem acabamos a história, nem um pouquinho. Mas Abraão teve um filho, Isaac, que também depois casou, e teve um filho, Jacó, que é a história que nós vamos ler hoje. Tem tantas histórias, eu penso que no próximo ano vamos ter que fazer uma segunda série com os outros casais, porque há tanta coisa que nós podemos aprender que eu penso que seria útil. Vamos então começar com a história de Jacó. Lê para nós Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, versículos 1 a 4. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Ok, aqui mesmo no começo, o Isaac fala para o seu filho e fala assim: não se casa com uma mulher cananeia, ou uma mulher dessa área. Nós sabemos que Abraão veio de fora e era para conquistar essa terra, mas já tinha povos lá. Por que é que Isaac ia falar uma coisa dessas? Por que é que ele ia dizer: não casa com uma mulher daqui, é melhor casar com uma pessoa da nossa família, né? Que está ligada da nossa família? Por quê? Porque ele sabia que se ele se casasse com uma mulher de uma cultura diferente, que adora provavelmente um Deus diferente, isso traria muitos conflitos para o casamento e possivelmente poderia acabar afastando também o filho dele de Deus, né? Que era o que ele mais temia. Então ele queria que ele se casasse com alguém do povo dele que adorava o Deus verdadeiro, para que ele mantivesse essa adoração e evitasse conflitos também. E é uma ideia que não é só aqui com Isaac. A Bíblia em si fala isso, né? Que não é bom casar com uma pessoa, nem mesmo na outra cultura, mas de outra religião, né? Não só no Antigo Testamento, com os judeus, mas também no Novo Testamento, a Bíblia também fala que como um cristão nós não devemos casar com outras pessoas que não são cristãos. Tu concordas com isso? Tu vês
Se é bom, se é ruim, o que é que tu pensas? Eu concordo, porque o casamento já é algo difícil. São duas pessoas diferentes, mesmo que sejam ali da mesma cultura, mesma igreja, são duas pessoas diferentes. Então, já tem muitas coisas para conciliar. Então, se você casa com uma pessoa que é o oposto de tudo que você vive, de tudo que você acredita. Por exemplo, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada dessas coisas. Mas se eu me caso com uma pessoa que faz todas essas coisas, com certeza a gente vai ter desentendimentos, vai ter conflitos, porque eu não vou estar satisfeita e possivelmente o meu cônjuge também não estaria satisfeito, porque a gente tem ideias diferentes. Uma coisa é você, claro, né, não são duas pessoas iguais, tem ideias diferentes, são duas personalidades, mas caminham ali no mesmo caminho, na mesma linha. Então, eu concordo sim com a ideia, com certeza. Eu vou falar seriamente. Eu sei de alguns casais que realmente são diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, que no fim ainda conseguem dar certo. Mas, para dizer a verdade, é a minoria, né? A grande parte, aquela coisa de volta, né? Eles amam um ao outro, pensam que é só aquilo, mas quando a realidade bate e ele é assim, ela é a outra maneira. Como falaste, né? Um fuma, um não, um bebe, um não. Vão para a igreja, não vão para a igreja. Fica complicado. E o pior ainda, que muitas pessoas não pensam, especificamente com religião, e quando os filhos vêm, né? A mulher vai querer que a criança seja da religião dela. O marido vai querer que vai ser o dele, ou não ter, ou qualquer coisa assim. E é uma relação que já está com problemas, mas veio o filho e aí é que explode, normalmente, né? Aí é que eles... Porque é aquilo, é uma coisa, ok, tu ficas em casa e eu vou. Tá ok. A pessoa pode viver assim. Mas que já quando é com um filho, já fica mais difícil, porque tu queres que esse filho seja salvo. Né? Então, tu vais querer levá-lo para a igreja. Se outra pessoa é ateu ou é de outra religião, não, meu filho vai ser assim. Então, podes ver como vai criar um problema grande. Né? E é aquilo também, Deus quer que a gente seja feliz. Mesmo aqui nessa terra, cheio de conflitos, de coisas ruins, Deus quer que a gente seja feliz. E é por isso que Ele já deixa, né, os conselhos, os mandamentos, porque é como você falou, tem pessoas que, religiões, culturas diferentes, se casam e dá certo. Mas mesmo assim, é uma vida de conflito. E muitas vezes você passa por situações que você não precisava passar se você tivesse obedecido à palavra de Deus. Então, Deus está falando, meu filho, eu quero fazer a sua vida mais fácil. Segue esse caminho que vai ser mais fácil. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente escolhe o caminho mais difícil e a gente passa por coisas ruins e lá na frente a gente acaba se perguntando e começa a questionar Deus também. Por quê? Sendo que, muitas das vezes, é a gente que se coloca no caminho difícil. Vamos voltar, então, para a história aqui de Jacó. A história começa bem boa, até. Né? É um começo bem, assim, bem bonito, quase um filme. É aquela coisa, né? Só olhar para a pessoa já está com amor, né? Lê para nós esta parte aqui. Gênesis capítulo 29, versículos 10 a 14. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa, e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Ok. A pessoa vê este começo aqui, né? Eles encontram-se pela primeira vez, ele já está a chorar, ela está a chorar, o pai está a chorar.
todo mundo está contente, a pessoa fica assim, ok, este casamento vai dar certo. Né? Este casamento está cheio de amor, este casamento, eles têm uma ligação, são assim iguais nesse sentido. Não há nada que possa acontecer que vai estragar este casamento, né? O que é que tu achas? Tu concordas com essa ideia de ficar assim com amor de alguém que tu só viste assim pela primeira vez? É o que eles chamam de amor à primeira vista, né? Eu não concordo. Amor, não. Porque amor é algo que você constrói. O amor não surge do nada. Pode ter uma atração forte. Uma atração física, uma paixão, à primeira vista. Mas amor, não. Porque, para mim, o amor é algo que você vai construindo dia após dia. E é impossível você amar uma pessoa assim, logo de cara. Já conhecer a pessoa e já ama. Mas é o que tu sentiste, né? Quando tu me viste, assim, foi aquele... Uau! Né? nem responde, né? É melhor não responder. Mas é isso que aconteceu aqui, né? Jacó vê Raquel e já beija ela, já começa a chorar. Bem alta a Bíblia fala, né? Ele realmente sentiu uma conexão com ela. Pode ser que é de Deus, né? Porque nós sabemos que Deus fez esta relação. Então pode ser que foi uma coisa um pouquinho diferente com eles. Mas vezes que eles aceitam um ao outro. Ela está contente, ele está contente. Parece que o pai também está contente, né? E pronto, nós temos essa parte da história e não fica bem assim. Né? Nós sabemos que começa bem bom, mas pouco a pouco começa a destruir esse amor, né? Mas a história de Jacó, nós podemos ver quanto que ele não amava a Raquel. Porque o sacrifício que ele faz para ela. Lê outra parte, no mesmo capítulo, Gênesis 29, vamos começar no fim do versículo 14 até o 21. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Ok. Aqui nós temos uma cena que eu penso que muita mulher fica bem zangada, assim, porque ela parece que nem tem escolha, né? O pai fala: para quem é que eu vou dar a minha filha, né? Mas nós sabemos que naqueles dias era assim. Eram os pais que decidiam quem é que ia casar, com as filhas ou os filhos. Agora não, agora a própria pessoa faz a escolha. Qual é que tu pensas é o melhor? Deve ser a família a escolher ou deve ser a própria pessoa? Deve ser a própria pessoa. Quem vai casar e quem vai viver com aquela pessoa o resto da vida deve ser a própria pessoa. E é aquilo, como você perguntou antes, do amor à primeira vista. Eu não acredito no amor à primeira vista, mas eu acredito na simpatia, na atração. Quando você olha para uma pessoa e se sente atraída por ela, da mesma forma que você olha para uma pessoa e não se sente atraída por ela. Então, não cabe aos pais, não cabe a pessoas de fora decidir isso. Tem que ser uma decisão feita entre as 2 pessoas que vão passar o resto da vida juntos. Eu concordo, mas eu também tenho que dizer isto. Eu já ouvi muitas pessoas que ficaram divorciados e falando com ou ele ou com ela, quase sempre eles falam a mesma coisa. Olha, meus pais falaram que ele não era bom. Meus pais falaram que ela não era boa. Então, eu concordo. Eu penso que não deve ser o coisa final dos pais. Mas eu penso que é bem sábio ouvir a eles. Né? Ouvir as pessoas mais próximas, as pessoas que me amam.
olha, eu sei que tu estás com amor e não estás a ver tudo. Eu estou a ver isto, então pensa bem se tu realmente queres ficar com ela ou com ele. Então, sim, a pessoa deve fazer a última decisão, mas eu penso que é muito sábio ouvir o que as pessoas estão a ver, porque muitas vezes as pessoas de fora conseguem ver coisas na relação ou da outra pessoa que nós não podemos ver. Não, eu concordo, nesse sentido eu concordo, mas uma coisa é os pais negociarem o seu casamento, e muitas vezes os noivos nem se conheciam, era só ali no momento do casamento, e outra coisa é a sua mãe ou seu pai dar a opinião e você ouvir ou não essa opinião. Isso é uma situação diferente, eu concordo, claro. Aqui fala que ele estava disposto a trabalhar 7 anos para Raquel. Para mim, eu gosto desta história porque mostra assim, ele realmente amava. Porque não é aquela coisa... Fala aqui que ela era muito bonita, né? Bonita, atraente. Mas tu sabes como é muitas vezes. No começo a pessoa é bem bonita, depois de uns meses já está só a olhar para outras pessoas. Mas com ele não. Durante os 7 anos, eu penso que ele até amava ela mais no fim dos 7 do começo. Então mostra que, é como falaste, era aquele amor que cresceu, aquele amor que foi criado. Pode ser que começou como um sentimento. Ela é bonita, atraente, essas coisas. Mas o mais que ele ficava com ela, falava com ela, pode-se ver que ele realmente, sim, criou um amor com ela. Não duvidando da história deles nesse caso, mas trazendo para os nossos dias hoje, eu vejo acontecer muitas vezes algo que te é negado, você deseja muito mais ter aquilo. Então, eu já ouvi muitas histórias de mulheres, principalmente de mulheres que se casaram com pessoas que elas não deveriam casar, porque, exatamente, né? Porque os pais... Exato, porque os pais não aprovavam, não queriam, ou os amigos falaram, e muitas vezes a pessoa sabe o que está acontecendo. É aquilo, né? A gente tem um ditado, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E muitas vezes a gente está enxergando, só que a gente não quer enxergar. E é como uma criança. Se a criança quer alguma coisa e você não dá para ela, ela vai querer aquilo mais ainda. E nós todos somos como crianças. A gente quer aquilo que a gente não pode ter. Então, muitas vezes acontece isso, de a pessoa achar que é amor e não é essa pessoa, tem que ser essa pessoa. A pessoa fica tão obcecada com aquilo que ela simplesmente não consegue enxergar o que está bem na frente dela e acaba fazendo escolhas erradas. Ok, vamos voltar então para a história. Nós temos Jacó que trabalha 7 anos. 7 anos para finalmente ficar com a Raquel. Ele pede o casamento e o pai faz o casamento. E é isso agora que nós vamos ler. E é aqui que a vida de Jacó vai ser completamente destruída, assim, no momento. Vamos ler. É Gênesis capítulo 29 e vamos ler 22 a 25. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: "Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou?" Hoje em dia eu nunca ouvi uma história assim. A pessoa casa assim e de manhã vê que é outra mulher. Tem 2 explicações aqui. Eu sei que naqueles dias, e é bem estranho, um casamento podia durar assim uma semana, né? É só pensar no casamento assim que Jesus estava lá. Podia ser vários dias e durante esses dias eles bebiam essas coisas. Então no fim da semana, bem provável que Jacó estava a beber e estava um pouco bêbado, né? Mesmo assim, é muito difícil como é que a pessoa fica com outra mulher e não a esposa. A outra coisa que acontecia é que no fim da semana, então era uma festa, faziam várias coisas,
e só no último dia é que eles faziam uma tenda e era completamente escuro. Eles punham a mulher lá, até tapavam a cara da mulher, e ele entrava à noite e dormia com ela. E assim é que acabava o casamento, é que fechava o casamento. Então, eu penso que porque provavelmente ele estava um pouco bêbado e porque estava completamente escuro, dormiu com a pessoa errada. Ainda é um pouco estranho, né? Mas é o que aconteceu. Nós sabemos que ele realmente não amava a Leia, amava a Raquel. Então não é uma coisa que, vou ficar com esta mesmo. Não, ele foi enganado, ele até fica zangado quando fica assim com o pai. Qual seria a tua reação, assim, se uma coisa, é óbvio, é difícil, mas se uma coisa semelhante acontecesse contigo, como é que tu ficavas? É uma situação até difícil de imaginar, né? É difícil se colocar numa posição dessa, mas você não precisa estar nessa posição para saber que é muito ruim ser enganado. Seja na situação que for, com certeza ia ser muito frustrante, porque você tem tudo planejado, já tudo pensado, e uma coisa que você desejava tanto, e de repente vem alguém e estraga tudo aquilo ali, te engana. Então, com certeza seria muito difícil. E para falar a verdade, isto acontece muito, não com outra pessoa, mas quantas vezes tu não já ouviste? Eu pensei que eu casei com uma pessoa, mas depois do casamento era outra pessoa. Então, num sentido ainda acontece, a pessoa está a fingir, ou assim, o segundo que está casado, agora já não preciso fingir mais. E a pessoa muda completamente. E realmente, quando a pessoa casa-se, a pessoa está a fazer um plano, né? Está a ver o futuro, vamos ter filhos, isto, aquilo. Agora tu estás casado com uma pessoa que é diferente e parece que o teu futuro, assim, desaparece. A pessoa está no zero, nem sabe o que fazer. E foi assim, a Jacó agora está nessa situação, que é, eu não estou casado com a pessoa que eu amo. Ele fala com o pai, as pessoas que sabem a história, nós sabemos que o pai também deu Raquel depois. Não, é só porque ela era mais velha, teve que casar primeiro, mas eu vou dar Raquel, mas vais ter que trabalhar mais 7 anos. Que Jacó faz, né? Então pensa bem, Jacó trabalhou 14 anos para finalmente ficar com a esposa dele. Ele ficou mais cedo, mas para cumprir, né? Esse trabalho. Devia ser uma mulher bem bonita. 14 anos, isso é muito tempo, né? Só que o problema não acaba aí. Já é uma destruição, né? A vida dele já está completamente fora, mas ainda não é o fim dos problemas de Jacó. Lê para nós só um versículo aqui, versículo 31, Gênesis 29. Quando o Senhor viu que Leia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. E nós já falamos isto com Abraão, né? Uma mulher que não pode ter filho é como se não tivesse valor, né? Uma pessoa que não pode dar para o marido filhos, um futuro. E a pessoa pode imaginar, caramba, começa tão bom. Olharam um para o outro, já era amor, já estavam a chorar, todo mundo alegre. Jacó trabalha 7 anos para estar com ela, né? E a Bíblia fala que parece que foi um dia, assim, aquela coisa, né? Fez e estava pronto para casar com a esposa. Amanhã vem, é outra mulher. Tem que trabalhar mais 7 anos, mas finalmente está com a mulher que ele quer, não pode ter filhos. E aí é que podes ver que um começo tão bom, agora nós temos um casamento que vai estar cheio de problemas. O que é que uma pessoa faz numa situação assim? Você tem que buscar forças em algum lugar, né? E, não sei, tentar não sucumbir nessa situação e tentar enxergar a solução de alguma forma. É uma situação tão estranha, tão difícil, que nós nem podemos
falar aqui hoje. Nós vamos ter que deixar para a próxima semana. Na próxima semana nós vamos continuar com a história de Jacó, com Raquel e Leia. É um casamento bem estranho, 3 pessoas. Mas vamos tirar um pouquinho de tempo, porque temos que terminar aqui. Vamos orar. E eu queria pedir, se tu pudesses orar, outra vez, para as famílias, para aqueles que começaram bem, mas agora estão a ter dificuldades. Pai querido, nós sabemos, Senhor, que vivemos todos em um mundo cheio de problemas, de conflitos. Somos pessoas diferentes que estamos lidando com outras pessoas também diferentes o tempo todo. E sabemos que enfrentamos problemas com a família, em todo tipo de relacionamento. Te pedimos, Senhor, que, por favor, em nome de Jesus, o Senhor dê forças a todos nós, a todas as pessoas que estão passando por problemas, com dificuldades no relacionamento, que o Senhor possa sustentar essas pessoas e trazer a solução para a vida delas de alguma forma. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesta série nós estamos a falar sobre casamentos. E se vocês precisam de ajuda, se vocês precisam de ajuda na vossa família, nós temos uma revista para vocês. Família Feliz. Nós queremos dar isto completamente grátis para vocês. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente nós chegamos ao fim deste episódio, mas não é o fim da história de Jacó. Fica connosco na próxima semana para ver o resultado dos problemas que ele está a enfrentar. Queria dizer obrigado pela Viviane por estar aqui. Obrigada, até a próxima semana. E até a próxima semana com vocês também. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.